Como parar de viver no piloto automático e trazer qualidade de vida. Esse é o tema do programa Vivências de hoje. Olá, como que você tá? Tudo bem? Mais um encontro que nós temos aqui no nosso momento terapêutico, na nossa sala de estar, no nosso encontro. Toda semana no programa Vivências, TV Canal 4 Marília, seja muito bem-vindo a esse momento. E vamos falar sobre algo que me incomoda? E acho que te incomoda também, e incomoda algumas pessoas que eu atendo, alguns pacientes, que me falam sobre piloto automático. Piloto automático maravilhoso, né, gente? A gente coloca lá o carro no piloto automático, vai, e aí a gente nem precisa fazer nenhum esforço, né? Isso quando a gente está falando de carro. E agora, quando a gente está falando de comportamento no piloto automático, eu queria que você pensasse comigo se você tem alguns comportamentos no piloto automático. Se você passa o seu dia, sabe, a sua semana, e você fala, nossa, gente, mais uma semana, já tá chegando o Natal, e aí eu tô aí, parece que eu nem sei direito o que eu fiz, né? Entrou segunda-feira, saiu segunda-feira e parece que eu nem sei o que eu fiz. Por que que acontece isso? Por que que parece que nem sei o que eu fiz? Porque a gente tá no piloto automático, porque a gente acorda, a gente faz tudo o que a gente precisa fazer, a gente acaba fazendo um checklist, cumprindo aquele checklist e pronto. Isso é piloto automático. E isso muitas vezes gera na gente, assim, sentimentos e pensamentos de que nós não estamos vivendo a vida. De que nós estamos realmente só fazendo um eterno checklist das coisas, né? Fazendo um eterno movimento de cumprir tarefas. E de fato, se eu falar para você que a gente está mesmo, quando a gente está no piloto automático fazendo o cumprir tarefas, isso é uma realidade. Como que a gente faz, né? O que a gente precisa fazer para parar de sobreviver e viver? Isso foi uma questão muito interessante que eu tive num atendimento com uma paciente e a gente discutiu bastante sobre isso. Ana, parece que eu não estou vivendo. Parece que eu só estou fazendo e cumprindo as tarefas que são colocadas a mim. E isso é um fato super interessante, porque muitas vezes, gente, as pessoas, o nosso trabalho, os nossos compromissos diários, enfim, vão colocando tarefas para nós e nós vamos cumprindo as tarefas sem ao menos pensar se é aquilo mesmo que a gente gostaria de fazer, se não, né? Se é naquela situação que a gente gostaria de estar, se não. Então a gente acaba não tendo tempo para refletir sobre os nossos comportamentos. E aí, a gente realmente aciona o piloto automático e vai. Qual que é o perigo disso? O perigo disso é que muitas vezes a gente não reflete e não recalcula as nossas rotas. Muitas vezes você está aí sem esperança, sem vontade de mudança, né? Tá chegando o final do ano, não fiz nada de diferente esse ano, não cumpri as minhas metas e tal. Porque muitas vezes você não recalculou as rotas, né? Porque muitas vezes você não refletiu sobre as suas atitudes, sobre as suas escolhas. Na verdade, você nem escolheu intencionalmente. Você só foi cumprindo as tarefas que foram sendo colocadas na sua frente. Será que não está na hora da gente parar e refletir? Se aquilo que eu faço é o que eu gostaria de fazer mesmo? Se aquilo que eu me proponho a fazer toda semana ou todos os dias é o que eu gostaria mesmo? É claro que na vida adulta, gente, a gente faz mais o que a gente precisa fazer do que o que a gente gosta de fazer, não é? Criança faz, eu ouvi isso de uma prima minha, criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. E isso tem muito sentido para mim, eu acredito que tenha sentido para você. Porém, nós estamos falando sobre algumas escolhas que precisam ser realizadas, intencionais e com preparo. Como que a gente faz escolhas intencionais e com preparo? Com tempo, né? Refletindo sobre aquilo. Tirando um tempo, nem que você fale, puxa, eu não tenho esse tempo para tirar, mas muitas vezes a gente precisa tirar um tempo para refletir sobre as nossas escolhas, para que a gente não perca tanto tempo na nossa vida. Tem uma frase que diz
Eu preciso ter conversas difíceis para não viver relacionamentos difíceis. Então eu preciso investir um tempo para decidir algumas coisas para eu não perder muito tempo na minha vida. Então será que você tem investido tempo em saber escolher de fato, em sair dessa loucura do piloto automático? Para isso a gente precisa investir tempo. Muitas vezes a gente está nesse piloto automático porque a gente tem crenças de incapacidade, porque a gente acha que a gente não vai conquistar aquilo que a gente gostaria de conquistar, que a gente não vai conseguir fazer aquela mudança na nossa vida, que a vida é assim mesmo, a vida é difícil mesmo e tem que ser assim mesmo. Tenho que, não sou capaz, tudo isso são muitos pensamentos disfuncionais. Pensamentos que a gente precisa criticar e colocar aí numa balança para ver o quanto de verdade existe nesses pensamentos. Então, muitas vezes, a questão de estarmos sempre deixando as coisas acontecerem nas nossas vidas é porque nós temos dificuldade de escolher. Dificuldade de parar e ser intencional nas nossas escolhas. Intencionais mesmo, parar e pensar, calma, o que eu quero? Onde eu quero chegar? Lembra que eu sempre falo aqui para vocês que a gente precisa parar e fazer um balanço das nossas emoções. O que eu senti essa semana? O que fulano de tal me fez sentir? O que aconteceu? Quais foram as situações? Um balanço emocional a gente tem que fazer, né? Das nossas emoções. Nós precisamos fazer um balanço dos caminhos da nossa vida. Ai, Ana, será? Tem umas questões também interessantes que muitas pessoas se esquivam de fazer essas perguntas socráticas, porque aí vai ter que decidir, não é, minha gente? Uma vez que eu paro para pensar e refletir e eu chego a uma conclusão de que eu não estou vivendo a vida que eu gostaria, eu vou precisar decidir por uma mudança, né? Mas uma coisa de cada vez, sabe? Primeiro reflita, primeiro tome a consciência, depois a gente trabalha estratégias de tomada de decisão. Mas o que a gente não pode, gente, é deixar uma vida toda ser guiada pelas circunstâncias, pela vontade dos outros, pela lista de tarefas que as pessoas colocam pra gente. Isso não dá pra gente fazer. Porque aqui nós buscamos o que no Vivências? Uma vida que vale a pena, uma vida abundante, uma vida com promoção de saúde mental, uma vida com riqueza, né? com sabedoria, com qualidade. E uma vida dessa é uma vida com escolhas conscientes, é uma vida com escolhas intencionais. Para nós olharmos para essa vida, nós precisamos fazer escolhas. E para a gente fazer escolhas conscientes e intencionais, tem algo muito interessante que eu já trouxe aqui para vocês e vale a pena reforçar, que são os nossos valores. Lembra quando eu falei de valores? Quais são os seus valores? Valores são aquelas situações, coisas, enfim, que você não abre mão de viver. Eu não abro mão, por exemplo, da minha família, né? Do meu marido, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. São, assim, pilares da minha existência. Não abro mão disso. Não iria embora para um lugar onde eu ficaria anos sem vê-los. De maneira alguma. Eu negaria qualquer convite. Por quê? Porque faz parte do meu valor de vida, a minha família. Quais são os seus valores de vida? O que você não abre mão? Aquilo que é extremamente importante para você. As nossas escolhas intencionais têm base nos valores. Então, se a gente não sabe os nossos valores de vida, como que a gente vai fazer escolhas intencionais? Aí, nós ficamos mais propícios a estar no piloto automático mesmo. Porque tem uma frase que diz, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho é o caminho. Nós precisamos saber para onde nós vamos para a gente conseguir escolher e decidir intencionalmente. Porque isso é que dá o colorido da vida. Sabe aquele colorido que às vezes você perdeu? Tem aquela coisa que você fala, puxa vida, mais um dia, mais uma semana, nossa, tudo a mesma coisa. Talvez esse colorido ele precisa vir de decisões e escolhas intencionais, que eu e você precisamos fazer. O piloto automático, ele é importante, às vezes por algum momento ou outro que você precisa, calma, preciso dar uma
beber uma água aqui, preciso dar uma relaxada, mas tome as rédeas da direção da sua vida, para que a sua vida ela vá traçando o caminho que você gostaria, que faz sentido para você e não somente para o seu empregador, para o seu marido, para sua esposa, para o seu líder, para o seu amigo. Não, que faça sentido para você. Muitas vezes quando a gente está no piloto automático, as pessoas traçam as rotas das nossas vidas e a gente só vai. Não, alguém está guiando, né? Pensa no piloto automático. O piloto automático está guiando, né? Não somos nós. E vai para onde programou. Ou então, se você é um passageiro de um carro, quem está guiando é o motorista. Por mais que se der a rota ali, se ele quiser mudar de rota, ele muda, não muda? Então, quem está guiando a sua vida? Esse piloto automático ou você? Para que você seja o piloto da sua vida, você precisa fazer suas escolhas intencionais. E para fazer escolhas intencionais, precisa de autoconhecimento e conhecimento dos seus valores pessoais. Comece a refletir sobre isso. Sempre é tempo. Não deixa para fazer isso dia 1º de janeiro, não. Nem 31 de dezembro, não, tá? Comece agora. Sempre é tempo de a gente tomar as rédeas. Espero que você fique bem, que você reflita e que, de fato, você tome decisões intencionais e que valem a pena para você. Um grande beijo para você e a gente se vê.